Também hoje aqui vamos falar de um tema que se interessa. Olha, é impossível alguém dizer que pelo menos não ouviu alguém reclamar da tal de enxaqueca, né? Dores de cabeça são diversas, as cefaleias são muitas, de origem das mais diversas também. Mas a tal da enxaqueca, que aliás as pessoas têm uma certa dificuldade para identificar o que é que caracteriza realmente a enxaqueca. É sobre isso que nós vamos falar hoje, daqui a pouco, com um especialista no assunto. O doutor André Felício é nosso convidado, médico neurologista, esteve com a gente recentemente aqui no Rádio ao Vivo, falando sobre um outro tema, mas realmente este é um tema de grande interesse, porque é muito mais comum do que se imagina a enxaqueca, mas realmente ela prejudica a qualidade de vida da pessoa, interfere nas atividades da pessoa, no trabalho, no relacionamento, em casa, enfim. Nós vamos conhecer um pouco mais a enxaqueca, vamos saber quais os tratamentos, como caracterizar, como identificar a enxaqueca. Daqui a pouco com o doutor André Felício, que é médico neurologista, repito, ele é doutor em ciência pela Unifesp, é membro da Academia Brasileira de Neurologia, é Clinical Fellow da University of British Columbia, no Canadá, é um especialista e vai dar dicas importantes pra gente aqui no Rádio ao Vivo daqui a pouquinho. (22h30) em São Paulo. E no início do programa, na abertura do programa, eu dizia a vocês que nós iremos tratar de um tema que certamente é um tema que interessa a muita gente, né? Muita gente que tem um problema, que em algum momento já teve, muita gente que não teve ainda, mas que certamente tem curiosidade em saber o que é exatamente e que possivelmente terá, né? Algum dia. O assunto é enxaqueca. A maioria, aliás, não sabe exatamente como identificar um caso desse, nem como lidar com ela, lidar com a enxaqueca. E são alguns assuntos em torno do tema que nós vamos discutir aqui no Rádio ao Vivo hoje, vamos tratar deles, tendo como convidado o doutor André Felício, que mais uma vez nos atende gentilmente. Aliás, o doutor André sempre nos atendendo e sempre falando de temas importantes aqui na Jovem Pan, passando orientações e informações importantes aos nossos ouvintes de todo o Brasil. Doutor André Felício é neurologista, é doutor em ciências pela Unifesp, é membro da Academia Brasileira de Neurologia e Clinical Fellow da University of British Columbia, no Canadá. É o nosso convidado hoje aqui mais uma vez. Doutor André, muito boa noite. Boa noite, Menegatti. Eu que agradeço e à disposição aí para falar com você e seus ouvintes. Eu dizia que muita gente sofre do problema, já teve algum episódio alguma vez, não sabe exatamente, às vezes, né, muita gente não sabe exatamente se é realmente uma enxaqueca ou se é uma das tantas e tantas dores de cabeça diferentes, as cefaleias, né, que incomodam tanta gente. Então vamos começar por aí, né, doutor? Eu sei que, evidentemente, para que haja uma identificação correta, né, a enxaqueca é indispensável uma visita ao médico, ao especialista, uma investigação mais criteriosa para se determinar exatamente do que se trata. Mas, de uma maneira geral, é importante nós falarmos para que pelo menos as pessoas saibam, de repente, diferenciar, né, se é uma enxaqueca ou se é uma outra das dores de cabeça, que são muitas aí, um pouco mais comuns, quem sabe. O que é, na verdade, a enxaqueca? Tem como caracterizá-la assim, em algumas palavras, para que o ouvinte possa pelo menos tentar identificar, doutor André? Sim, Menegatti, eu acho que existem algumas características que eu poderia dizer e que colocam a enxaqueca, que é apenas mais um tipo de dor de cabeça ou cefaleia, mas existem algumas características bem específicas, né, desse tipo de dor, que, aliás, como você muito bem disse, é bastante comum. A gente estima que 14, 15% das pessoas têm ou já tiveram enxaqueca. Mas, enfim, eu citaria pelo menos 4 características. A primeira é que, normalmente, os pacientes com enxaqueca, eles sentem uma dor que a gente classifica como de intensidade moderada ou forte, né? Então, diferente de outras dores que são mais leves, não, a enxaqueca ela é moderada ou forte. Além disso, uma característica bem comum da enxaqueca, que os pacientes e os seus ouvintes que estão aqui conosco hoje e que eu, porventura, uma vez tiveram, vão reconhecer, é uma dor que geralmente pulsa, lateja, como se o coração
nosso estivesse dentro da cabeça. É mais ou menos essa sensação. Piora com exercício ou atividade física. Então, se você está com uma enxaqueca, latejando, pulsando, normalmente o que você quer é ficar descansando num quarto escuro, em silêncio, e não locomovendo-se, subindo escadas, porque piora. E, finalmente, ela costuma ser, isso é um outro dado importante, unilateral. O que eu quero dizer com isso? É de um lado da cabeça, seja na frente, seja atrás, seja acima da orelha, mas sempre de um lado e não dos dois lados, né? Então essas 4 características, dor moderada forte, pulsátil, unilateral e que piora com exercício, seriam assim 4 características básicas para a gente começar a pensar em enxaqueca. Pois é, não é tão difícil, evidentemente, de identificar, pelo menos assim, né? A princípio, mais ou menos, né? Sim. Pois é, e essa, inclusive, de um lado só, né? Você fica fácil de identificar, né? Ou tá doendo o lado direito, ou tá doendo o lado esquerdo, ou na frente, na altura da testa, assim. Exato. Quer dizer, tá aí então, a enxaqueca. Agora, é bastante gente, o senhor falou em termos de 14%, 15% da população, mais ou menos, né, doutor André? Isso é outro dado que preocupa até, né? Porque ela é bastante frequente, mas eu iria além, né? Porque nós, neurologistas, lidamos bastante com dores de cabeça ou cefaleias. Aliás, em um pronto-socorro de neurologia, por exemplo, crises de enxaqueca, né, crises agudas de enxaqueca, estão entre as maiores queixas e entre os maiores motivos de visita dos pacientes aos pronto-socorros. Mas é uma informação curiosa que, assim, a gente estima que pelo menos uma vez na vida, cada um de nós vai ter um episódio de cefaleia ou dor de cabeça, podendo ser enxaqueca ou qualquer outra forma. Então, cefaleias, de um modo geral, são bastante frequentes. O que é preciso diferenciar seriam as cefaleias primárias, como a enxaqueca, que a gente diagnostica e trata especificamente, e as cefaleias secundárias, por exemplo, secundárias a infecções ou a outros problemas, né? Tá certo. Agora, existem tipos diferentes de enxaqueca? O senhor falou em episódios, né? Há quem tenha episódios assim espaçadamente, há quem tenha a enxaqueca crônica já, ou seja, ela se repete várias vezes ao ano. Essa é basicamente uma diferença entre as enxaquecas ou não? Menegatti, você tocou num ponto muito importante. Nós, neurologistas, costumamos classificar as enxaquecas conforme a frequência de crises em enxaquecas episódicas ou enxaquecas crônicas. Só a título de curiosidade, enxaqueca e migrânia também são sinônimos, né? Então, sinônimo, migrânia. A pessoa ouve um médico dizendo, você teve o diagnóstico de migrânia. Migrânia é o sinônimo de enxaqueca. Mas, enfim, existem as enxaquecas episódicas, que são pouco frequentes, 1, 2 episódios por mês. Sim. E as enxaquecas crônicas, nas quais o indivíduo pode ter 15, 20 crises por mês. Então, você diferencia assim. E existem tipos de enxaqueca também diferentes. Então, é clássico um tipo de enxaqueca que não é tão comum, mas que é conhecido como enxaqueca com aura. E o que é essa enxaqueca com aura? São indivíduos, e muitos agora vão me ouvir, vão lembrar disso, né, os que sofrem, são indivíduos que antes da dor percebem pequenos pontos luminosos, que a gente chama de fosfenos ou zigue-zagues luminosos, e depois de 5, 10, 20 minutos tem a crise propriamente dita, unilateral, pulsátil, forte. Então, esse fenômeno visual é conhecido como aura visual. Não é comum, mas só para você ter uma ideia, 15% das pessoas com enxaqueca podem ter isso que a gente chama de aura, que normalmente antecede a crise em si. Quer dizer, o cidadão começou a ter
esse tipo de manifestação, ele já sabe, opa, daqui a pouquinho vem aquele martelo dolorido na cabeça. Exato, isso é muito interessante, porque aqueles indivíduos que já são, a gente fala, né, enxaquecosos crônicos, e que porventura têm esse tipo de enxaqueca com aura, eles já sabem que aqueles sinais luminosos, esses pontos, são um aviso de que a crise virá. E isso, muitas vezes, se for bem trabalhado com o paciente, pode ser uma estratégia para ele já ficar atento e tomar sua medicação de resgate, no caso de uma enxaqueca episódica, por exemplo. Mas então essa aura é um tipo de enxaqueca. Normalmente a enxaqueca é sem aura, né? Sim. Mas, enfim, são variações aí sobre o mesmo tema. Pois é, esse aviso é interessante. Aí vamos aproveitar, então, o senhor falou, porque isso aí já avisa que vai vir a dor e o indivíduo já toma as providências. Evidentemente ele já consultou o médico, porque não há como tomar um medicamento, pelo menos... não seria o recomendado. Não seria o recomendado, né, doutor? Mas aí, quer dizer, ele já se vale disso. Então, o tratamento como é que é? São tratamentos diferenciados, cada tipo de indivíduo, de repente, tem uma indicação, ou há, de uma maneira geral, alguma coisa que ajuda nas crises, nesses episódios, por exemplo, doutor André? Sim, Menegatti, foi muito bom a gente ter conversado antes sobre os tipos de enxaqueca. Então, de acordo com a frequência, por exemplo, a gente classificou mais cedo elas em enxaquecas episódicas e enxaquecas crônicas. Essas duas classes têm tratamentos diferentes. Por quê? Porque a enxaqueca episódica, normalmente, você trata a crise só, com remédios específicos. Então, o indivíduo tem 1, 2 crises por mês, 1, 2 crises a cada 6 meses. Naquele episódio em si, ele toma um remédio específico. Pode ser um analgésico simples, um anti-inflamatório ou alguma medicação mais específica para enxaqueca, por exemplo, da família dos triptanos ou ergotamínicos. Tudo bem, ele tomou. Melhora, enfim, de preferência, como a gente diz, com a recomendação do especialista. Claro. Mas naqueles indivíduos que sofrem de enxaqueca crônica, não adianta ficar fazendo uso excessivo de analgésicos, anti-inflamatórios ou outras medicações que abortam dor. A estratégia de tratamento é diferente. E esse ponto é importante que os ouvintes e as pessoas que convivem com enxaqueca ou familiares de quem tem enxaqueca entendam que nesses indivíduos o que a gente faz é um tratamento preventivo, ou seja, a pessoa, o enxaquecoso crônico, ele vai tomar uma medicação durante pelo menos 6 meses para prevenir os episódios de dor. Certo. Então, eu não estou falando de tratamento da crise aguda, eu estou falando de uma pessoa que, com dor ou sem dor, durante 6 meses, vai tomar um remédio para que ela tenha cada vez menos crises e as que vierem venham cada vez mais fracas. Então, são estratégias diferentes, mas veja como é importante, então, a gente saber diferenciar essas coisas, né? Como a gente falou lá atrás, o que é enxaqueca, os tipos e daí as estratégias de tratamento. Tá aí, o ouvinte que está nos acompanhando em todo o Brasil percebeu a importância, por exemplo, no caso da enxaqueca crônica aí, desse tratamento. Quer dizer, serão 6 meses de tratamento, independente de ter ou não a dor, para prevenir, né? Para aliviar, para permitir que essas crises sejam, ou de repente crises menos fortes, ou até espaçar, né, doutor? Promover um espaçamento maior entre essas crises. Quer dizer, é possível isso então, né? Exatamente. Essa, na verdade, é uma das missões ou tarefas mais comuns que o neurologista no seu dia a dia acaba se deparando. E, óbvio, requer paciência, requer aderência por parte do paciente, requer um entendimento de que não vai adiantar ficar fazendo uso excessivo de analgésicos, quer dizer, a gente precisa quebrar esse ciclo, porque isso é interessante e as pessoas não entendem, e parece contraditório, mas não. Muito remédio para dor de cabeça acaba provocando mais dor de cabeça, cronifica o processo, torna mais difícil a gente cessar, quebrar esse ciclo. Então, essa desintoxicação ela é muito importante
nos enxaquecosos crônicos, obviamente naqueles que fazem uso excessivo de analgésicos. Isso só ressalta a importância, né, de se procurar realmente o especialista e de se tomar o remédio o bem indicado, porque não adianta você sair aí tomando tudo que é tipo de analgésico, você vai até promover, né, uma enxaqueca de repente mais forte, uma crise mais forte, né, e vai ter a enxaqueca por ingerir remédio. Bom, normalmente as pessoas, o senhor falou no número aí, normalmente as pessoas que têm dor de cabeça, que têm enxaqueca, procuram o serviço especializado para tratamento da dor. Tem inclusive um estudo, né, da Unifesp a respeito disso, né, doutor André? Sim. É um número grande que procura, não? Na verdade, isso é curioso, né? Como eu mencionei anteriormente, eu já tive a oportunidade de estar inserido em atendimento de urgência e emergência com foco em neurologia. Sim. Cerca de 70% das pessoas que procuram um atendimento de urgência ou emergência com foco em neurologia, eles vão com essa queixa de dor. Né? E, em geral, é enxaqueca. Puxa vida. Até pelas características da enxaqueca, né? Que costuma ser uma dor moderada ou de forte intensidade. Nesse ponto eu gostaria até de fazer mais um parênteses, porque obviamente quando a gente sente dor, a gente tende a valorizar. Pra gente é a pior dor do mundo, né? Porque justamente porque afinal de contas é a nossa dor, claro. E só nós sabemos o quanto isso interfere nas nossas coisas. Mas para nós neurologistas, essa discriminação entre fraco, moderado e forte é bem simples. Sim. Quando você tem uma dor que a gente considera, a gente neurologista considera fraco, significa que você tem a dor, mas você continua fazendo as suas atividades normalmente, sejam profissionais, sejam pessoais, enfim. Uma dor moderada, ela incomoda você. Você faz, mas você tem que parar, enfim, fica naquele vai e vem. Atrapalha. Mas uma dor de forte intensidade, ela impede que você desempenhe as suas atividades, né? Então, de acordo com o impacto em relação àquilo que você está fazendo, a gente consegue, de uma maneira grosseira, classificar a intensidade da dor. Existem outras escalas também visuais, em que a pessoa ela tem lá várias faces, né, de pessoas expressando dor, muita dor, e ela mostra pra gente, eu me colocaria nesse ponto. Ou então as escalas numéricas, né? Você diz, 0 sem dor, 10 muita dor, uma dor excruciante, você diria que de 0 a 10 qual que é a sua pontuação. Mas tudo isso é subjetivo, né? Dor é um sintoma subjetivo, mas enfim, é um sintoma muito comum. Agora o senhor disse, tem pessoas que chegam a ter 20 crises, digamos, no mês. Já imaginou o que é isso? Se for uma crise de dor bem forte, dessas que o senhor classificou aí com dor mais forte, quer dizer, a pessoa tem a qualidade de vida extremamente prejudicada, né? Tem problemas no trabalho, tem problemas para desenvolver as suas atividades, inclusive de relacionamento, né? Dentro da própria família e no seu meio social, porque realmente interfere muito, né, doutor André? Sem dúvidas. As pessoas não têm a dimensão do que é um indivíduo com dor crônica. E esse é um problema seríssimo, até pelo próprio fato de a dor ser um sintoma subjetivo, e no caso a gente está falando de enxaqueca como dor. Então você imagina, né, no trabalho, a quantidade de vezes que aquele indivíduo tem que se ausentar, problemas, como você mencionou, pessoais, enfim, até no próprio relacionamento, problemas interpessoais com outras pessoas. Um outro dado interessante, os indivíduos com dor crônica, isso é bastante comum, muitas vezes eles acabam desenvolvendo outros problemas neuropsiquiátricos, como transtornos do humor, ficam mais desmotivados, tristes, ou transtornos de ansiedade e transtornos do sono também. Então veja como que um quadro como esse, descontrolado, sem tratamento, ele vai virando uma bola de neve e se tornando um problema
seríssimo, né? Inclusive com um impacto econômico na nossa sociedade muito grande, né? Sem dúvida. Isso muitas vezes não é medido, mas ele está aí, é real. Todos nós conhecemos pessoas que sofrem de dor crônica, e basta conversar com elas e a gente vai ter a dimensão de como e quanto isso interfere no dia a dia delas, né? Verdade. Agora, doutor André, por que a enxaqueca acontece? Tem um... Essa resposta já é um pouco mais complicada, porque como várias coisas de neurologia, né, a gente não sabe exatamente a causa, mas existem alguns fatores, alguns pontos interessantes. Então, existe, óbvio, uma predisposição genética, né? Enfim, existem indivíduos que são mais suscetíveis e que têm uma história familiar de enxaqueca, então esse é um primeiro ponto. O outro ponto é a questão hormonal. Não é à toa que para cada 10 pessoas com enxaqueca, 8 são mulheres. Quer dizer, a maioria disparado, mesmo. As mulheres são a bola da vez quando a gente fala de enxaqueca, e isso não tem jeito. A questão hormonal, ela influencia bastante. Outro ponto e aí já são mecanismos mais difíceis de explicar, mas existe uma situação chamada inflamação neurogênica e liberação de diversas substâncias que são que perpetuam, que deflagram um mecanismo de dor no nosso cérebro. Então tem essas questões, são questões neuroquímicas, hormonais, genéticas, é um conjunto de situações e, obviamente, fatores ambientais, né? O estresse do nosso dia a dia, o tipo de alimentação, sedentarismo, substâncias tóxicas, álcool, cigarro, poluição, enfim, você junta tudo isso e você tem um indivíduo predisposto à enxaqueca, né? Então, são múltiplos fatores. Bom, quer dizer, é um tipo de dor de cabeça, você viu que a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que é realmente mais comum do que às vezes a gente imagina, né? Sim. E a gente você acaba de ouvir o doutor André Felício, é muito mais comum nas mulheres, 8 em cada 10 pessoas com enxaqueca, 8 são mulheres, né? Sim. Então, quer dizer, ela é um mal que atinge mais as mulheres, né, do que os homens, de uma maneira geral. E que existem também vários diagnósticos, nós já vimos. Aliás, eu li um artigo do Dr. André muito interessante a respeito, né? São vários diagnósticos diferenciais para as dores de cabeça, e as medicações para a crise ou prevenção são escolhidas conforme o perfil de cada paciente de situação. Me permitir ler esse trecho desse artigo seu, doutor, porque ele é todo muito importante, mas para as pessoas terem isso em mente, a importância, portanto, de consultar o seu médico, consultar o especialista, e saber exatamente como identificar e como tratar, porque são diagnósticos diferenciais, não é verdade? As medicações para crise ou para prevenção, no caso aí dessas dores crônicas, aí desse tratamento, são escolhidas de acordo com o perfil de cada paciente e situação. Isso é que é importante. Não adianta aquela história de foi bom para tal pessoa, então vai ser bom para mim. Isso não existe. É verdade. Doutor André, quero agradecer mais uma vez imensamente a sua gentileza em nos atender, mais uma vez com informações tão importantes para os nossos ouvintes. Eu repito, doutor André Felício é médico neurologista, é doutor em ciências pela Unifesp, é membro da Academia Brasileira de Neurologia. A Academia Brasileira de Neurologia tem alguns sites com informações importantes que o senhor recomenda, doutor? Sim. No próprio site da Academia Brasileira de Neurologia, se você utilizar algum buscador padrão, né, na internet, Google, etc., você coloca lá Academia Brasileira de Neurologia, você vai ao site, e existe também o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, lá você tem informações para ler, informações para médicos, especialistas, enfim, tudo o que você precisar. Tá certo. Doutor André, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Uma ótima noite para o senhor, doutor André. Eu que agradeço, uma ótima noite, um abraço e até o próximo. Até a próxima. 22h52 agora em São Paulo.